Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 26, 27, 30, 31 e 32. Confere aí na sua Bíblia, versão NVI. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Se você consegue falar com alguém perto de você, diga para ele: não dê lugar ao diabo. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O versículo 31 diz assim, para você não entristecer o Espírito Santo de Deus. Versículo 31 diz como que faz para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação, e de ira, e de gritaria, e calúnia, e de toda maldade ou malícia. Versículos 32, para você não entristecer o Espírito Santo, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Porque eu trouxe essa palavra de Deus para você, para ajudar você a entender que os dois representantes na terra, da luz e das trevas, estão de olho nas suas emoções. Eu vou repetir. Os dois representantes maiores na terra, da luz e das trevas, estão de olho nas suas emoções. No texto, no versículo 26, diz que a sua ira, quando a sua ira toma conta de você, tem alguém de olho. Quem? Versículo 27 diz que é o diabo. Porque o diabo ganha espaço. O diabo ganha brecha. O diabo ganha entrada. Quando suas emoções estão desgovernadas, quando você está embriagado por suas emoções negativas. O texto diz, para dar lugar ao diabo, para dar espaço para o diabo na sua vida, para dar brecha para o diabo na sua vida, é fácil, é só ficar embriagado de emoções negativas e não resolver isso. Mas o versículo 30 está falando de uma outra potência, e essa outra potência é da luz. O diabo é o maioral do império das trevas. Quando você pensa em trevas, tem hierarquias nas trevas. Depois de Satanás, tem uma hierarquia. Depois da hierarquia, dessa hierarquia tem principados, potestades, governadores do mundo das trevas, e depois tem exércitos. Não é um exército, são exércitos, e sobre cada exército tem um capitão cuidando daquele exército. São muitos exércitos. Satanás é o maioral da hierarquia das trevas, e ele está de olho nas suas emoções negativas. O que você faz com elas beneficia ou atrapalha ele. Estou inventando alguma coisa? Não, está escrito, acabei de ler para você. Mas a outra potência é a da luz. E na potência da luz, toda a luz que opera no mundo, ela provém de Yahvé, que o apóstolo Tiago diz que é o pai das luzes. Toda a luz vem do Deus de Abraão, que existe eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É dele que provém toda a luz. E não, esse ser supremo não está em guerra com as trevas. Quem está em guerra com as trevas somos nós, os homens que escolhemos a luz. Tem homens que escolheram as trevas, e aí eles ficam em guerra com a luz. Nós que escolhemos a luz ficamos em guerra com as trevas. Por que esse Deus supremo, soberano, grandioso não está em guerra com as trevas? Porque não está em guerra com coisa nenhuma. Ele é supremo, é soberano, ele é acima de tudo. Nada o afeta, nada o atinge. Ele é o Criador. A criação
entra em guerra. A criação sofre influência da criação. O Criador não sofre influência de nada. Ele está muito acima de tudo. Mas Ele é a origem de toda a luz. E para nos socorrer, para se estender a nós, para acessar a nós, Ele está no nosso mundo na forma do Espírito Santo. Jesus veio ao mundo e quando Jesus saiu do mundo, Ele disse: eu estou indo, mas eu vou enviar outro, alguém para ficar no mundo como eu estou no mundo. Ele vai estar aqui e você vai ter acesso a Ele. Quando você bater na porta, o Espírito Santo vai aceitar o seu acesso. E o Espírito Santo é quem foi enviado por Deus para estar no mundo. Então, o maior representante da luz, o mais poderoso representante da luz no nosso mundo é o Espírito Santo. E ele também está de olho nas suas emoções negativas. O versículo 30 diz que quando suas emoções negativas, como amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, malícia, quando essas coisas dominam o seu coração, o texto diz que você entristece o Espírito Santo. Portanto, como você lida com o que sente, como você lida com suas emoções, afeta diretamente como Satanás ou o diabo vai agir na sua vida, mas também afeta diretamente como o Espírito Santo vai agir na sua vida. Isso deixa suas emoções, isso deixa o que você faz com as suas emoções ocupar um lugar de extrema importância na sua vida. Mas a maioria de nós cresceu numa cultura que estabelece que minhas emoções me definem. A maioria de nós cresceu numa cultura que acredita sinceramente que ninguém manda nas coisas do coração. A maioria de nós cresceu numa cultura que inclusive acredita que a emoção negativa que ele estava sentindo era a desculpa perfeita para ele ter tomado posturas que não devia ter tomado. Inclusive, no nosso direito penal, tem uma diferença, uma atenuante para crimes cometidos na passionalidade. Os crimes cometidos na passionalidade é olhado por nossa cultura como meio desculpa. Não é totalmente desculpa, porque não tira a culpa do indivíduo, mas atenua. Se o indivíduo conseguir provar que na hora de ele cometer o crime, ele estava embriagado por uma determinada emoção, a sociedade como um todo diz: a gente entende, coitado, né? Estava nervoso, estava fora de si, estava, né? Vamos dar um desconto, ele não estava bem. Nós crescemos aprendendo que quando as minhas emoções estão em alta, eu tenho uma boa desculpa para fazer qualquer coisa. E pior do que isso, a maioria de nós crescemos aprendendo que as minhas sensações não têm jeito. Eu vou sempre agir baseado no que estou sentindo. É comum na nossa cultura as pessoas dizerem umas para as outras assim: eu tenho medo de mim. Eu tenho medo do que eu vou fazer se eu me pegar naquela situação X ou Y. O que essa pessoa está dizendo é que quando ela estiver naquela situação, ela não é mais responsável por ela. Não é mais ela que decide o que ela vai fazer. Por quê? Porque agora eu estou com raiva, então não sou mais eu que decido o que eu vou fazer. É isso que Paulo está dizendo para os Efésios. Ele está dizendo: quando você estiver assim, decide não pecar, porque você vai abrir uma brecha, o diabo vai entrar e vai fazer um estrago na sua vida. A razão de ser do programa de cura, nosso chamado
para a cura interior tem a ver com uma igreja que ama Jesus, que serve a Deus, que aceitou a Jesus como seu Salvador, mas que continua sendo refém das suas próprias emoções, mas que continua acreditando que suas emoções mandam neles e eles não podem fazer nada a respeito. O programa de cura é basicamente um treinamento, uma construção para andar na contramão dessa crença de que o que eu sinto me controla, o que eu sinto manda em mim, o que eu sinto me põe num determinado caminho e eu sou refém disso e eu não posso mais mudar. Olha, se eu tiver com raiva, sai de perto, porque eu não sou responsável por mim. Devia, porque você ainda é você. As emoções tomam conta e as pessoas acham que isso é a desculpa perfeita para ela machucar o outro, para ela ferir o outro, para ela atacar o outro. Inclusive, algumas pessoas estão planejando faz tempo atacar alguém, estão planejando faz tempo mandar um recado mal criado no grupo, estão planejando faz tempo dizer uma palavra feia, e como a emoção não está tomando conta, ele fica esperando. E aí ele fala assim: um dia vocês vão me pegar virado, nesse dia eu vou falar tudo que está engasgado aqui. E aí no dia em que essa pessoa está virada, totalmente controlada pelas emoções, ela diz o que ela queria dizer para machucar todo mundo, para ferir todo mundo, mas ela já estava planejando ferir todo mundo e machucar todo mundo. Ela diz o que precisa ser dito para fazer a pessoa se sentir humilhada, para fazer a pessoa se sentir culpada, para fazer a pessoa se sentir um lixo, para fazer a pessoa se sentir um ninguém, porque ela sabe que fazer o outro se sentir mal vai fazer mal para o outro. Deus disse no texto que se você não resolver as suas emoções, o diabo vai adorar. Deus disse no texto que se você não resolver as suas emoções, o Espírito Santo não vai gostar. Ou seja, o Espírito Santo gosta quando você resolve suas emoções. O diabo não gosta quando você resolve suas emoções. E gente, quando Deus diz que é para você fazer, é porque é possível ser feito. Deus não diz para você resolver suas emoções se não fosse possível, mas porque nossa mente tem certeza absoluta que eu não sou responsável pelo que eu sinto, eu não sou responsável pela explosão que eu tive que machucou o outro, que magoou o outro, eu não sou responsável por usar exatamente as palavras que eu sabia que ia machucar, quando eu podia dizer as mesmas coisas com outras palavras que não machucassem. Eu podia ter dito a mesma coisa que eu queria dizer, com outras palavras, que não ferisse o outro, que não machucasse o outro, mas em vez disso, eu escolhi as palavras que iam machucar o outro, porque deixei meu coração se encher de amargura, indignação. Eu estou indignado, é o texto, não estou inventando nada. Amargura, indignação, ira, gritaria. O que é gritaria nesse texto? Gritaria tem uma outra palavra que pode substituir gritaria, que é histeria. Histeria é quando a pessoa perde o controle de emoções como ansiedade ou como raiva, e aí ela altera o tom de voz, atacando o outro, de tal forma que não é apenas o que ela diz que machuca, o como diz, o tom de voz alterado, com raiva na voz, com tensão na voz, com acusação na voz, com ironia e sarcasmo na voz, e aí machuca o outro, fere o outro e sabe que está ferindo. O texto diz que o Espírito Santo se afasta quando essas emoções tomam conta. O ponto-chave que eu quero apontar para você é a diferença entre a forma tranquila como Paulo diz, não faça isso,
e a forma tensa como nós pensamos que não conseguimos não fazer isso. Quando Paulo fala para você com tranquilidade, olha, não faça isso. Ele vive num mundo, ele vive num sistema que acredita sinceramente que é possível não fazer. Então, por isso, com tranquilidade, ele diz, não faça. Mas nós vivemos um outro sistema que acredita que não tem jeito. Não, desculpa aí, comigo é diferente, quando eu vi já fiz. Isso significa que você foi condicionado a vida inteira para acreditar que é assim. Escuta o que eu estou te falando. Nossas crenças nos governam. Se você acreditar que não pode governar suas emoções, você não as governará. Mas se você acreditar que pode governar, você vai governando elas aos poucos, até que suas emoções não mandem mais em você. O ponto é que você precisa colocar Deus nessa equação, é que você precisa chamar Deus para dentro, porque se Deus falou que você não devia dar lugar às suas emoções negativas, porque o diabo vai aproveitar para te usar, que você não devia dar lugar às suas emoções negativas, porque isso vai afastar o poder do Espírito Santo da sua vida. Se Deus falou isso, então é possível resolver suas emoções. É isso que a gente trabalha no programa de cura durante quase 2 anos. Esse último programa da aldeia durou mais de 2 anos, não foi? Mas o padrão é chegar no máximo a 2 anos. O programa está planejado para ser um programa que dura 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Com tudo que acontece durante esse período, pode aumentar um pouquinho. Mas no geral, 2 anos é o período máximo que o programa devia durar. Mas o fato é que nesses 2 anos, toda semana, a gente faz um pouquinho de fisioterapia. Porque a alma humana, ela pode atrofiar num determinado padrão. A alma humana pode atrofiar, por exemplo, num padrão de violência. Uma pessoa que constrói um padrão de violência, ela age sempre violentamente, sempre fazendo mal para o outro, sempre, vou pegar a cara feia da Guani emprestado. A Guani testemunhou aqui que ela era de cara feia. Sempre com a cara feia. E na medida em que a pessoa é treinada para sempre ser a pessoa da cara feia, sempre a pessoa da fala dura, sempre a pessoa perfeccionista, sempre a pessoa que está apontando o pior do outro e nunca o melhor, sempre criticando, nunca elogiando, sempre mostrando o mal, nunca mostrando o bem. A pessoa que treinou para isso, a sensação dela é de atrofia. Talvez você já tenha vivido alguma situação que tenha atrofiado um braço, por exemplo. Aquele músculo não obedece. Uma pessoa, por exemplo, treinada para um falar duro e violento, quando ela chega perto e tenta falar mais manso, mais tranquilo, parece que a voz não obedece. E mais, quando ela tenta, ela fica com vergonha. A sensação é de, esse não sou eu. Eu vou pintar uma situação que você vai entender perfeitamente e você vai conseguir separar essa atrofia. Em muitas famílias, o patriarca daquela casa tratou os filhos na rédea curta, na cara feia, na voz de comando, como se fosse um general dando comandos no quartel. Aliás, general não, um capitão dando comandos no quartel. E aí esse pai criou os filhos assim, e os meninos agora adultos, o pai tem dificuldade de chegar e falar manso com os meninos. Ele mudou, a cabeça dele mudou, ele já não acredita mais que aquele jeito de fazer está certo, mas agora está treinado, está condicionado, ele não consegue fazer diferente. E aí, os meninos casam e levam 3 netinhos para casa. Como é que o vovô trata os meninos? Com os netinhos. E os filhos olham para o vovô fazendo nhen com os netinhos e pensam assim, por que não faz nhen com a gente? Porque não consegue.
Não é que ele não quer, ele não consegue. Chega a ser gente estranho. Porque o vovô tá ali com o netinho, brincando, rindo, todo derretido com o netinho. Aí chega o filho, o pai do netinho, ele já levanta assim. Então, você tá bem? Custava fazer o nhen com o netinho e depois virar para o filho adulto e falar assim, nhen de papai, e dar o beijo. Mas ele não consegue. Por que não consegue? Está travado. Essas travas construídas na alma humana faz a gente acreditar que esse jeito de viver e agir é o único jeito. Nossas crenças estão construídas e estabelecidas e parece que não tem solução para isso. Mas tem. E sabe por que eu sei que tem? Porque se não tivesse, Deus não tinha falado assim, ei, resolve sua ira porque você está dando lugar ao diabo. Se não tivesse jeito, Deus não diria assim, resolve sua amargura, resolve sua dificuldade de perdoar o outro, resolve sua dificuldade de receber perdão, porque você está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo opera a partir da alma. O diabo também opera a partir da alma. E a pergunta é, sua alma está dando lugar para o Espírito Santo agir ou sua alma está dando lugar para o diabo agir? E aliás, irmãos, voltando na ilustração anterior, quando eu falei daquela pessoa que está planejando o dia em que ela perder as estribeiras, para ela poder fazer o fulano pagar, como diria minha avó, o milho que a cabra comeu. Um dia, fulano vai me pegar nervoso e aí nesse dia eu pego ele. Porque eu não consigo pegar ele agora, porque eu estou tranquilo. Mas quando ele me pegar nervoso, quando ele me pegar fora do comum, eu vou dizer para ele poucas e boas. Eu queria te contar que essa pessoa, nesse dia, quando o fulano pegar ela nervosa, ela vai estar sendo instrumento do diabo. Porque é isso que o diabo usa. E é isso que Paulo está dizendo. Quando vocês irarem, resolve sua ira rapidinho. Eu estou irado, resolve rápido. Paulo está dizendo que é impossível não ter emoções. Mas quando a gente tem emoções, as emoções podem ser resolvidas rapidamente. Mas quem foi treinado, irmãos, para não resolver uma raiva, a não ser daqui a um mês? Muitos de nós, irmãos, vemos de lares que nos treinaram para quando alguém faz raiva na gente, a gente tem que passar um mês de mal. Belém, nunca mais fiquei de bem. E cara feia, e não me enche o raio da paciência, daqui a 2 semanas eu melhoro. Daqui a 2 semanas a cara muda, e como se nada tivesse acontecido, volta para o padrão. Mas isso a pessoa não faz porque quer, ela foi treinada, foi condicionada a fazer daquele jeito. E como ela foi treinada, é preciso um acompanhamento muito parecido para retreinar e levar a pessoa para outro padrão. Mas o ponto que eu quero mostrar para você é que o apóstolo Paulo não lida com isso como nós lidamos. O apóstolo Paulo não olha para essas coisas como nós olhamos, porque a maioria de nós aprendeu a pensar que esse jeito de ser é normal, que é assim que se faz. Que se sentir assim é normal, que deixar o coração se encher de amargura é normal, que falar assim, eu não consigo perdoar é normal, que falar, não adianta você me perdoar, eu não me perdoo, isso não é normal. E sabe por quê, irmãos? Porque os seres humanos estão na tarja do humano, que o humano falha. Então, se eu sei que o humano falha, eu sei que o único jeito de eu viver bem com você é eu perdoar quando você falhar comigo. O único jeito de eu viver bem com você é eu permitir que você me perdoe quando eu falhar com você. Porque nessa construção psicológica adoecida de famílias e lares adoecidos, nós construímos uma fantasia enganosa de que errar não é humano, de que errar não é coisa de gente. E quando alguém erra com a gente, o sentimento que a gente tem dessa pessoa é, ela deve me odiar, porque se ela não me odiasse, ela não erraria comigo. Só que quando eu erro com o outro, não é porque eu o odeio, é porque eu sou humano. E na maioria das vezes,
Eu me esforço muito para não errar com o outro, porque eu não quero que ele ache que eu errei com ele porque não amo. Mas aí quando eu erro, eu tenho que torcer para que ele não veja eu errando. Tomara que ele não viu, tomara que ele não viu, tomara que ele não viu, tomara que ele não viu. Viu. Beleza, agora que ele viu, eu tenho que fazer uma cara feia para ele não brigar comigo igual eu brigo com ele quando ele erra. E aí, toma a postura de não chegue perto porque eu estou magoado. Está magoado por quê? Porque eu te magoei, então eu fiquei magoado primeiro com você para você não me atacar porque eu te magoei. E se afasta e fica até perceber que a outra pessoa está sentindo falta de mim. Então vou me aproximando devagarzinho, mas muito devagarzinho para ele não me cobrar a dívida, porque eu simplesmente não consigo aceitar que o outro me perdoe. Ei, eu errei com você, não era para ter feito desse jeito, eu amo você, eu não errei porque eu não te amo. Você é importante para mim, mas mesmo as pessoas importantes para mim, eu acabo errando com elas. Você pode me perdoar? Eu aceito o seu perdão. Não tem outro jeito de seres humanos viverem juntos se não for assim. Seres humanos erram uns com os outros. Não tem jeito. O marido erra com a mulher que ele ama. A mulher erra com o marido que ama. Os pais erram com os filhos que amam. Os filhos erram com os pais que amam. Todo mundo erra com todo mundo. E se a gente não resolve as emoções, os relacionamentos afundam, estragam. E o pior, nossa relação com o diabo. E gente, desculpa, eu sei que muitos irmãos, quando ouvem falar no diabo, já bate na madeira. Se bater na madeira da Arca da Aliança, dá mais potência, né? Alguns irmãos, quando falam no diabo, eles já batem na madeira. Não quero falar no diabo. Então, essa frase que eu vou falar agora, por favor, não me interpreta mal. Não estou te amaldiçoando, nem estou desejando nada para você. Estou te ajudando a entender um princípio. O princípio funciona assim: quando você cultiva emoções negativas e não resolve, quando você se recusa a perdoar, se recusa a receber perdão, quando você mantém a amargura dentro de você e sustenta essa amargura, quando você sustenta a ira dentro de você e faz ela continuar crescendo, quando você pega aquela indignação, aquele senso de justiça, isso não é justo, e guarda e deixa isso remoendo dentro de você, você está melhorando seu relacionamento com o diabo. Desculpa usar essa frase, alguns irmãos se sentem horrível, mas a verdade é essa: cultivar emoções negativas, e a gente cultiva, melhora o relacionamento com o diabo. Ele adora, porque os portais ficam limpos, livres. Limpos não, sujo. Portal sujo é o portal que ele gosta de usar. Ele adora portal sujo. O relacionamento com as trevas melhora muito quando você guarda amargura. Mas quando você limpa a amargura, quando você perdoa, quando você entende, quando você compreende, quando você é empático à dor do outro, quando você é empático ao erro do outro, quando você é compreensivo em ajudar o outro a consertar o erro que é dele, então você melhora seu relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se alegra em operar num canal limpo. E canal limpo é canal que perdoa, é canal que não é malicioso. Pastor, o que é malicioso? Malícia é diferente de maldade. Em algumas versões desse texto, aparece a palavra maldade em vez de malícia. Mas no original, a ideia do texto é malícia. O que é malícia? Malícia, ela nasce de complexos. Complexos como, por exemplo, inferioridade, rejeição. Aquela pessoa que está sempre achando que estão rejeitando ele, em geral, ele tende a ser malicioso. Complexo de inferioridade, aquela pessoa que está sempre se achando inferior ao outro. E nem sempre o complexo de inferioridade aparece com a cabeça baixa. Nosso tipo de uma pessoa com complexo de inferioridade é aquela pessoa que baixa a cabeça e não consegue olhar para você. É a pessoa com complexo de inferioridade. Mas nem sempre. Às vezes, a pessoa que constantemente está com o nariz empinado, sempre olhando para cima, não chegue perto, me respeite que eu sou grande, ela também está sofrendo de complexo de inferioridade. Mas o que isso tem a ver com a malícia? A malícia implica num medo terrível de o outro me pegar no erro.
Um medo terrível de o outro ver o meu pior e me abandonar e me rejeitar. Um medo de que o outro não me veja com bons olhos. E aí, para que o outro não me veja mal, eu começo a ver o outro mal primeiro. É da malícia dizer: eu não estou mal sozinho não, eu não estou em pecado sozinho não, eu não estou em errado sozinho não. Todo mundo aí está também. Fulano, por exemplo, tem quase certeza. Beltrano, não sei não. Porque o indivíduo se vê mal, ele não se resolve, ele não acredita nele mesmo, ele se sente uma fraude, ele se sente falso, se sente hipócrita. E como ele se sente mal, ele precisa ver que o outro também está, para ele não estar sozinho. E aí a malícia se instala e ele começa a ver o pior de todo mundo. Esse aqui, aí tem, aquele ali também, o outro, tem. O texto diz: livrem-se de toda malícia. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda histeria, descontrole emocional. Livrem-se dessa necessidade de caluniar. A calúnia anda de braços dados com a malícia, porque a calúnia é dizer o que eu acho que o outro está vivendo de errado, para eu me sentir melhor comigo mesmo. E quanto maior é a pessoa que eu caluniei, mais eu me sinto bem. Por exemplo, quando você desconfia que um artista famoso está cometendo um erro e você fala, a sensação é: se ele quer, ele está nessa situação, então eu tenho uma certa licença. Calúnia e malícia está operando. Fato. Quando você alimenta essas coisas na sua alma, está melhorando seu relacionamento com o diabo e está piorando seu relacionamento com o Espírito Santo. É aqui que entra a importância da cura interior. Porque, irmãos, a gente resolveria essas coisas mais facilmente se não tivéssemos vindo de lares tão disfuncionais. A gente resolveria isso mais facilmente se não tivéssemos vindo de lares que nos treinaram para achar que isso é normal. Eu amo meu pai, amo minha mãe. Quando conto as minhas histórias da infância, não estou não reclamando deles. Eles deram o melhor que eles puderam. Eles fizeram o melhor deles. No tempo deles, eles não sabiam fazer melhor. Então não interpreta que estou falando mal dos meus pais. Mas me lembro, por exemplo, aos 5 anos de idade, eu fiz uma coisa que meu pai não gostou. Ele ficou meses de cara virada comigo, uma criança. Para ele, aquilo era normal. Nós crescemos em lares assim. E aí, a gente deixa o coração se encher dessas coisas. A gente abre a boca e fala: eu não consigo perdoar, acreditando de verdade que tem a ver com conseguir ou não conseguir. É como eu dizer para você: eu não consigo ir ali e pegar aquela cadeira. Se eu acreditar, eu não vou pegar a cadeira e vou continuar acreditando que eu não consigo. Mas, gente, é só ir lá e pegar a cadeira. Mas o condicionamento de anos treina a gente para isso. Deus está desafiando você a resolver lidar com isso. Tem emoções dentro de você que não deviam estar aí, mas você está dando razão para elas. Tem um senso de justiça aí. Não, isso não é justo, não é justo, não é justo. Tá bom, mas o que é justo nessa vida? Nada é justo. Na verdade, irmãos, na maioria das vezes que a gente diz que uma coisa não é justo, a gente está só reivindicando o meu jeito de fazer as coisas. Porque não é justo para mim sob o meu ponto de vista. No ponto de vista do outro, o que não é justo é o que eu estou querendo. Então, nada é justo. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Você vai para o céu porque alguém injustamente morreu no seu lugar, senão você ia para o inferno. Desculpa te contar. Então, vamos botar a justiça na ponta do lápis? Vamos todo mundo para o inferno. Porque não é justo a gente chegar ousadamente diante do trono da graça. Com ousadia, aquele trono, irmãos. A gente um dia teria coragem de olhar na direção do trono. Mas o escritor aos Hebreus diz que é para a gente chegar lá ousadamente, cabeça erguida,
vestido com a justiça de Jesus, como filhos de Deus, a gente entra diante do trono e fala assim: meu Pai, ousado, isso é justo? Não, não é justo, mas a gente aproveita a si mesmo porque não tem outro jeito. Então, se Deus aceitou a sua injustiça e te amou mesmo injusto, por que você não pode aceitar a injustiça do seu irmão? Entende? Releva, cuida dele, abençoa ele, opera na vida dele, ora por ele, intervém, ajuda ele a se tornar uma pessoa melhor. Inclusive, se você conseguir ajudar o seu irmão a se tornar uma pessoa melhor, quem ganha com isso é você, porque é você que vai conviver com uma pessoa melhor. Ajuda o outro a crescer, investe nele, não desiste. Sabe, nós fomos treinados a cobrar que os outros sejam perfeitos com a gente e a cobrar que a gente seja perfeito, o que não é possível nem para a gente, nem para o outro, e a gente arruma uma confusão terrível. Deus quer sarar as feridas da sua alma,